Olá, turma! Vamos então à nossa aula. Essa aula está na página 57, vocês podem pegar o livro e acompanhar, tá certo? Aqui nós vamos fazer a determinação do domínio e da imagem de uma função conhecendo o gráfico, ou seja, você vai ter o gráfico e desse gráfico você tem que dizer quem é o domínio e quem é a imagem dessa função. Lembrando que esse aqui é a função, ó. Esse é o gráfico da função, que a gente está chamando gráfico de f. No outro exemplo, só para diferenciar, a gente está chamando gráfico de g. Então, observando esse gráfico, você tem o eixo Y, o eixo X, as ordenadas, as abscissas. Aí você tem que dizer qual é o domínio dessa função. Lembrando que o domínio é o X. Se o domínio é o X, para que você determine o domínio, você basta pegar esse gráfico aqui e projetar sobre o eixo X, porque X é o domínio. Então, se você pegar essa ponta do gráfico e descer até o eixo X, e essa outra ponta descer até o eixo X, você vai ter o intervalo que vai do 2 ao 4. Então, esse intervalo aqui corresponde ao domínio da função, já que o domínio é o X. Como é que a gente coloca a resposta? Domínio da função é igual x pertence aos reais, tá ok. Veja que o x está aqui, ó, entre o 2 e o 4. Então, você coloca ele aqui no meio. Então, se a bolinha aqui tá preta, o intervalo é fechado, x é maior ou igual a 2. Ó a bolinha preta desse lado também. X é menor ou igual a 4, já que está atrás do 4. Só passa essa resposta para cá. Então, aqui, ó, intervalo fechado no 2, fechado no 4. E a imagem da função? A imagem, veja que cada elemento de x não tem um correspondente em y. Esse que o x está ligado é a imagem do x. Então, a imagem, no caso, vai ser sempre a projeção do y, ou seja, a imagem vai ser o y. Então, você pega a ponta do gráfico aqui, ó, projeta sobre o y, ou joga para cima do y, ó, vai até aqui. A outra ponta, ó, vai até aqui, então vai do 1 até o 5. Então, o y está aqui nesse meio, ó, nesse intervalo. Então, como essa bolinha aqui tá preta, intervalo fechado, então você vai colocar assim, imagem da função. Y pertence aos reais, tá ok. O Y, ó, é maior, bolinha fechada, maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Fechado no 1, fechado no 5. Só para reforçar, olha o outro gráfico aqui. Só que a diferença é que essa bolinha é branca. Quando é branca, intervalo aberto. Ó, branco aqui também. E aqui ele tá fechado, ó. Lembrando que o domínio é o x, então se você pegar essa ponta do gráfico e descer até aqui, ó, bolinha fechada, vai do 1 até onde? Até o menos 1. Olha que a bolinha está aberta. Então, o domínio é esse intervalo aqui, olha. Então, se você colocar o x aqui no meio, se aqui é aberto, é maior que menos 1. Se aqui é fechado, é menor ou igual a 1. Então, tá aqui a resposta. Domínio da função g, x pertence aos reais, tá o quê? O x vai ser maior que menos 1. E menor ou igual a 1. Intervalo aberto no menos 1, fechado no 1. E a imagem? Tem que pegar a ponta do gráfico e jogar sobre o y. Então, vai daqui, ó, do 0,3, a outra ponta, ó, até o 2. Veja que a bolinha tá branca, intervalo aberto. Então, ele tá fechado aqui e aberto aqui, mas ele corresponde a esse intervalo. Então, se ele tá fechado, y pertence aos reais, então o y vai ser maior ou igual a 3, porque o intervalo é fechado. E vai ser menor do que o 2, porque aqui a bolinha está aberta, ó. Então, fechado no 0,3 e aberto no 2. Então, é assim que você vai colocar a resposta na atividade da página 57, certo? Ok?